Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso quarto e último talk show do Projeto Técnico Social Universidade Saudável do grupo Unieduca. Eu sou a professora Viviane Ferri, sou biomédica e sou responsável pelo eixo de trabalho Saúde e Bem-Estar. E hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser dividido em 3 blocos, de acordo com os nossos últimos programas. Então, hoje nós vamos tirar as dúvidas que foram enviadas sobre os 3 assuntos que tratamos para se obter saúde e bem-estar. Então, os assuntos foram alimentação balanceada, automedicação e exames periódicos. Então, no nosso primeiro bloco, a gente vai começar a tirar as dúvidas sobre alimentação balanceada. E para isso, a gente está aqui hoje com a nossa aluna, integrante do projeto, aluna de nutrição, a Bruna Eusébio. E hoje nós temos também a professora Rosimeire, que faz parte do nosso projeto, e ela é bióloga, Rosimeire Bueno. Então, bem-vindas. Obrigada. Bom, e para dar início, a nossa primeira pergunta é uma dúvida da Maísa Drude, que é analista de programação. A dúvida dela é: comer bem e não gastar muito dinheiro. Ser saudável parece custar mais caro. Bruna, você pode, por favor, responder essa pra gente? Sim, com certeza. É uma dúvida muito comum, então, ser saudável pode custar caro, mas na verdade isso é um mito. Tudo a gente pode começar com um bom planejamento, né? Então, se você já tem essa decisão de mudar o seu hábito, começar a comer um pouco mais saudável, você pode começar planejando como você vai fazer isso em passos. Então, no contexto atual, né, da nossa crise financeira, de fato, os alimentos estão mais caros, né, nos supermercados e em outras lojas que você poderia estar comprando os alimentos. Mas se você começar com uma lista de ingredientes do que você precisa comprar, se você de repente optar por comprar em lojas mais perto da sua casa, então numa horta de um vizinho que já tem. Se você é uma pessoa que tem um hábito de comer muito iFood, comida pronta, de repente se você trocar, né, essa opção por restaurantes que tenha opções mais saudáveis, isso tudo vai ajudar. Então, tudo começa com um planejamento, uma mudança de hábito e você planejar. Então, são dicas simples, né? Sim. Mas que podem fazer a diferença, Sim. né? Então, vamos à segunda pergunta aqui. É do Christian Ferreira. O Christian, ele é estudante de administração. Ele diz que ele não consegue manter uma rotina, comer corretamente ou beber água muitas vezes ao dia. O que fazer, Bruna? Então, de novo, planejamento. Então, um hábito, ele é construído dia após dia. Não vai ser de uma maneira fácil, de uma maneira de um dia para o outro. Você precisa ter a consciência de que o hábito de você estar comendo mais saudável vai acarretar numa boa saúde, tanto no seu presente quanto no seu futuro. Então, na questão da água, seria muito interessante se você pudesse colocar alarmes de aviso, de repente uma garrafa de água mais à sua vista, né? Para você sempre estar ali olhando e lembrando que você tem que tomar água. E para o dia a dia, planejamento. Então, uma autoavaliação de si mesmo. Se você é uma pessoa muito atarefada, de repente analisa ali para o seu perfil qual é a melhor maneira de comer um pouquinho mais saudável todos os dias, né? Metas pequenas, não ir de uma vez só, porque senão a gente acaba desistindo mesmo. Exatamente. Então, uma coisa importante é passo a passo, né? Devagarzinho sim. e planejar. Então, acho que é importante primeiro colocar pequenas metas, né? E aí, aos pouquinhos, ir alterando. Porque quando a gente fala de alimentação balanceada, a gente fala muito de alteração de hábitos. Então, isso é muito importante, mas isso não acontece da noite para o dia. Então, quanto mais gradativa ela for, mais ela vai ser acrescentada ali no dia a dia. E uma coisa importante também que eu acho que é bom a gente falar, que quando a gente fala de alimentação balanceada, a gente também fala na importância, né, de consumir frutas e verduras, né? Então, quais os cuidados? Essa pergunta aqui é do César Vitor Cury, que é tecnólogo. Então, ele pergunta quais os cuidados que nós devemos ter com a higienização de frutas e verduras. Vou pedir para você, Rose, por favor, responder para a gente. Ok. Bom, é muito importante essa pergunta, né? Bem interessante,
Porque não adianta nada você ter uma alimentação saudável realmente, né, e não ter cuidado com a higienização dos alimentos. A gente precisa lembrar que os alimentos, eles trazem micro-organismos. Então tem bactéria ali, tem fungo, tem vírus, e esses micro-organismos, eles podem trazer doenças. Então a pessoa pode ter desde uma dor de barriga, diarreia, vômito e até mesmo câncer. Então como que a gente vai higienizar esse alimento? Então, chegando em casa com esse alimento, você precisa primeiro lavar em água corrente, né? Você vai retirar aquelas folhas que já estão estragadas e lavando em água corrente você retira também alguns insetos que estão ali, resíduo de terra. Então essa é a primeira etapa. Só que isso não vai matar o micro-organismo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora colocar esse alimento num recipiente que tem que estar limpo. A sua mão também tem que estar limpa, então você tem que lavar as mãos antes, né, de pegar no alimento, colocando então numa solução com água e hipoclorito. Então, como que eu preparo essa solução? Bom, você vai colocar uma colher de sopa de hipoclorito para cada litro de água. E aí você deixa o alimento uns 15 minutos. Deu esse tempo, você lava novamente em água corrente e aí está pronto, né? Você já pode consumir. Uma coisa que muitas vezes as pessoas fazem é colocar em água com vinagre, né? Coloca lá uma bacia com água e uns pinguinhos de vinagre. A gente precisa lembrar que o vinagre, ele vai fazer o quê? Ele vai soltar esses insetos, né, do alimento, mas ele não mata, né? Então não adianta nada. Então a solução realmente é o hipoclorito. Muito interessante, né? Porque a gente tem realmente essa dúvida e a gente, quando vai pegar uma verdura, realmente ela vem com muitas sujeiras, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que tirar essa sujidade do alimento, né? Para depois realmente a gente fazer uma desinfecção, né? Então, por isso que não funciona o vinagre, né? Então, fica uma dica, que a gente sabe que muita gente em casa coloca o vinagre, né? Sim. Então, o vinagre, ele só vai tirar ali do alimento, mas na hora de a gente tirar de novo aquele alimento da água, talvez tenha ficado ali, o vinagre não tirou, ele continua vivo, né? Então, super importante. Queria agradecer a professora Rose, bióloga, parceira do nosso projeto. Agradecer a Bruna também, parceira do nosso projeto. E falar para vocês esperarem mais um pouquinho, que no próximo bloco a gente vai falar agora sobre automedicação. A gente vai tirar essas dúvidas. Só um minutinho e a gente já volta. De volta e nesse segundo bloco vamos tirar as dúvidas sobre automedicação. E para nos ajudar, hoje estamos aqui com a Maria Carolina, aluna de farmácia, participante do nosso projeto, e com a biomédica Karina Pérez, participante também do nosso projeto. Bem-vindas. Obrigada. Então, para começar, a nossa primeira pergunta sobre automedicação é da Juceli, que é pedagoga. Ela disse: posso repetir a mesma medicação prescrita por um médico caso os sintomas reapareçam após o tratamento, sem a necessidade de uma nova consulta? Não, é extremamente necessário passar novamente por uma consulta, porque o tratamento pode não ter sido eficaz ou o diagnóstico ter sido incorreto, precisar alterar alguma coisa relacionada ao tratamento ou diagnóstico. Então é extremamente importante repassar com o médico e fazer toda a avaliação novamente. Então, acho que é importante frisar, né? Mesmo que o médico tenha dado aquele tratamento, mas se passou um tempo daquela utilização da medicação, então tem que retornar, não pode começar o tratamento do zero. Isso. Muito bem. Vamos para a nossa segunda pergunta, que é da Amanda, que é fisioterapeuta. É necessário beber água ao ingerir medicamentos? Se sim, por quê? Você pode responder para a gente, Karina? Claro. Bom, necessário não é, mas é sempre recomendado, né? Em opção a outros tipos de líquido, a água sempre vai ser mais benéfica. Ela é uma substância química que nós chamamos de inerte, então ela não vai ter uma reação com aquele medicamento diferente, né, de alguma bebida alcoólica, do café ou do refrigerante, por exemplo. Então, a água, ela vai servir como um veículo, né? Vai ajudar aquele medicamento a descer mais fácil, não parar na garganta, e aí não trazer alguma consequência, né? Uma doença secundária. Exatamente, né? Porque a gente sabe também que os comprimidos ou as cápsulas, às vezes, têm um tamanho até exagerado, né? Isso, então, dificulta. imagina
engolir sem nada, né? O que a gente brincar seco. Então, Exato. como você falou, pode dar um problema secundário, né? Então, Sim. na dúvida, ingerir com água. Sempre a E melhor opção. água, né, gente? Para não ter nenhuma interação medicamentosa também. Vamos à nossa terceira pergunta. A utilização de medicamentos para dor de cabeça sem prescrição médica com frequência. Quais são os riscos a longo prazo? É uma pergunta da Janaína, que é dona de casa, e do Luiz também tinha a mesma dúvida, que é engenheiro agrônomo. Você pode responder para a gente, Carol? Bom, quando a gente usa demasiadamente um medicamento para dor de cabeça, a gente não está achando a causa dela, e sim tratando o sintoma. Então, é extremamente importante a gente ir pesquisar o porquê que está tendo essa dor de cabeça. Além do mais, se você utiliza esse medicamento com frequência, as doses vão ter que ser maiores, a gente vai ter algum problema depois. Então, é de extrema importância sempre passar com o médico, ter um aconselhamento com um farmacêutico ou com um profissional habilitado, para sempre passar todas as informações necessárias para o uso dos medicamentos. E sem contar também que os medicamentos são substâncias químicas, né? Então, o nosso fígado, o nosso rim estão constantemente ali processando o medicamento, né? Sim. Então, se a gente não dá um descanso para esses órgãos, a chance de a gente gerar um problema também é maior, né? Bom, a quarta pergunta é da Maria Isabel, que é dona de casa. Ela pergunta se ela pode tomar 2 remédios juntos, porque ela morre de medo de tomar junto e ter problema. Então, ela espera sempre 15 minutinhos para tomar cada um. Bom, meninas, essa eu vou responder, tá? Então, Maria Isabel, vai depender muito do medicamento. Existem medicamentos que interagem um com o outro, então eles têm um tempo determinado de intervalo para ser tomado, mas cada medicamento vai ter um tempo específico. Mas existem medicamentos que não reagem entre si, podem ser tomados juntos. Então, é a importância disso, da orientação do clínico a respeito da tomada desse medicamento, se precisa ter um espaçamento entre eles ou não. E para confirmar isso também, sempre na bula do medicamento, ele diz ali se tem alguma interação medicamentosa. Então, pode tomar junto, mas vai depender do medicamento. Então, sempre atenção aí à prescrição e à bula do medicamento. A quinta pergunta, ela é do Mamed, que é administrador de empresa. Por que os medicamentos controlados têm tarja preta e só pode ser comprados por receita médica e os demais remédios podem ser comprados sem receita médica? Tira essa dúvida pra gente, Carol. Tá. Bom, todos os medicamentos são tarjados de acordo com o grau de o que vai ocorrer para o paciente. Então, os tarja pretas, eles vão ocasionar alguma dependência ao paciente. Então, se foi prescrito para você, você tem que usar, você não pode passar para as outras pessoas. E ele vai causar uma dependência psíquica ou física. Então, é de extrema importância que o médico tenha prescrito e que apenas você vai utilizar ele, porque tem todo o histórico de anamnese, porque ele foi prescrito. E os outros medicamentos que não apresentam tarja ou que apresentam alguma tarja, é porque os efeitos adversos deles não são nocivos à saúde, não vai ocorrer um risco de morte, como são dos tarjas pretas. E lembrando, né, que mesmo como a Carol falou, todos são targiados. Então, a cor da tarja vai mudar o efeito nesse paciente. Então, existem alguns medicamentos, sim, que acabam sendo livres de prescrição, pelo efeito não ser tão problemático, né? Então, não aqui ter um risco tão agregado à saúde. Exatamente. Muito bem. Vamos para a nossa sexta pergunta. Se a pessoa tomar medicamento controlado, pode dar alteração em algum tipo de exame? Essa pergunta é do Gabriel, ele é artista digital. Você pode responder para a gente, Karina? Sim. Bom, qualquer medicamento, independente se ele for controlado ou não, ele pode trazer alguma alteração nos exames, né, nos exames de sangue. Então, algo que é muito importante, que a gente deve enfatizar, é que a pessoa, quando for fazer o exame de sangue, ela tem que informar todos os medicamentos que ela faz uso. Mesmo que ela tomou um remédio para dor de cabeça antes. É importante, né, a gente ter essa informação, o laboratório ter essa informação, para que a gente consiga interpretar de maneira correta o exame desse paciente. Exatamente, né? A gente pensar que quando a gente tem ali o medicamento escrito, né, talvez aquela alteração é exatamente pelo medicamento, né? E se o paciente omite isso, vai achar que é um quadro clínico,
Então, Exato. por isso, super importante não omitir, né? Então, esse é o grande detalhe, não omitir. Gente, se tiver feito qualquer coisa que perguntem na hora ali da entrevista, diga que foi feito, né? O uso de bebida alcoólica, como a gente já falou no nosso talk show, de exames periódicos. Então, nada pode ser omitido, tá? Queria agradecer, então, a Carol e a Karina pela participação, tanto agora quanto no projeto. E a gente vai dar um pequeno intervalo, mais um só, para o nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai tirar as dúvidas sobre os exames de sangue periódicos. Até daqui a pouco. Bem-vindos de volta. E agora, no nosso último bloco, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre os exames periódicos de sangue. E para isso, eu estou aqui com as alunas de biomedicina, a Gabriela e a Eduarda, que fazem parte também do nosso projeto e vão ajudar a gente aqui a tirar essas dúvidas. Então, para começar, a primeira pergunta é da Jéssica Fernanda, que ela é advogada. Ela pergunta, a partir de qual idade crianças podem fazer exames de sangue e quais exames são importantes? Gabi, você pode responder isso pra gente? Claro. Bom, tecnicamente, o primeiro exame de sangue que faz é no recém-nascido, que é o exame de pezinho, né? Que ele é feito logo quando a criança nasce, porque ele é feito para diagnosticar algumas doenças que elas têm que ser diagnosticadas o mais rápido possível. E se der tudo certo, se tiver tudo certo, durante a infância é recomendado que seja feito normalmente o hemograma, né, anualmente, e caso o médico suspeite de alguma coisa, ele vai pedir algum outro exame específico do que ele está suspeitando. Ótimo. Então, para uma rotina de uma criança, então apenas o hemograma é suficiente se não tiver nenhuma suspeita clínica, né? Sim, o hemograma é usado para diagnosticar anemias, processos inflamatórios, infecciosos, e na infância isso é o suficiente. Ótimo. Vamos para a nossa segunda pergunta, então. É da Flávia Dian, massoterapeuta. É melhor fazer exame sempre no mesmo laboratório? E como confiar no laboratório? Duda, você responde essa pra gente? Claro. A vantagem de se realizar o exame sempre no mesmo laboratório é a possibilidade da comparação do perfil do paciente. Então, em outras palavras, basicamente, se você sempre faz no mesmo laboratório, você vai ter um histórico lá. Então, ajuda na comparação. Quando você vai entregar o exame para o médico, ele vai ter mais informações para fazer um possível diagnóstico ou uma melhor avaliação. Agora, em relação a como saber se o laboratório é confiável ou não, existem uma série de certificações chamadas acreditações, que é de escala internacional, e ele vai avaliar principalmente qual é a qualidade do laboratório, a segurança e o desempenho dele. Então, quanto mais acreditações esse laboratório tiver, mais confiável ele será. Então, é só a gente pensar no controle de qualidade, né? Então, se a gente tem órgãos que são principalmente internacionais, como esses, então, se eles estão verificando a qualidade do laboratório, então, quanto mais certificação ele tiver, mais confiável é o laboratório, né? Isso. Muito bem. A terceira pergunta é da Jéssica Fernanda, que é advogada. Ela pergunta, como identificar se um exame está alterado? Duda, responde essa pra gente também. Assim, a questão de como identificar a alteração, você utiliza, né, os valores de referência, mas não necessariamente estar dentro do valor de referência quer dizer normalidade, ou estar fora do valor de referência quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, é sempre importante avaliar o paciente como um indivíduo, analisar qual que é a anamnese, quais são as queixas e o histórico do paciente para saber melhor qual que é o diagnóstico e saber se é realmente uma alteração significativa. Então, sempre consultar mesmo, né? Ter o resultado de um exame de um laboratório confiável, mas também sempre no jornal clínico para saber o resultado daquele exame, né? Sim. Muito bem. A pergunta 4 é da Melanie, que ela é estudante de psicologia. Ela pergunta, como monitorar a talassemia? Essa eu vou responder, tá, meninas? Bom, para a gente perguntar como monitorar a talassemia, primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que é a talassemia. Tá? Então, a talassemia ela é um distúrbio hematológico do sangue, mas é um distúrbio genético. Então, ele está gravadinho lá no material genético. E como a gente faz para descobrir essa patologia?
por exames genéticos. E aí, o que faz essa alteração? Ela modifica uma estrutura dentro da hemácia, que é a hemoglobina. E essa hemoglobina ela é responsável por transportar o oxigênio dentro do corpo de todos os humanos e os animais. Então, o que vai acontecer? Se essa hemoglobina está com defeito, ela não vai conseguir carregar de maneira suficiente esse oxigênio. Então, ela é o grande fator. Como que a gente faz para monitorar isso? Vai depender também muito da severidade ou do tipo de talassemia. Existem diversos tipos, porque a hemoglobina ela é formada por 4 cadeias de proteína. Então, pode ser em 1, 2, 3 ou 4 cadeias essa alteração. Então, de acordo com a alteração, tem um tipo de talassemia diferente. Então, para cada tipo de talassemia, a gente tem um acompanhamento diferente. Mas, de maneira geral, uma talassemia geral, um hemograma, né? Quantificação de hemoglobina. E, em alguns casos, pode acontecer ainda a intoxicação pelo ferro. Porque para formar essa hemoglobina, a gente precisa do elemento ferro. Se não está formando porque ela tem defeito, o ferro fica livre no organismo. Então, ele pode ser também um fator de intoxicação. Então, em indivíduos talassêmicos, sempre importante o acompanhamento de hemograma, através de quantificação de hemoglobina e dosagem sérica de ferro. Bom, vamos então para a nossa quinta pergunta, que é do Fernando Colite, que é médico. São 2 perguntas, na verdade. Se uma pessoa estiver doente, pode coletar exames de rotina? Gabi, vou pedir para você responder essa. Se uma pessoa está doente, normalmente ela não vai fazer um exame de rotina. Ela vai fazer um exame que o médico pediu, que ele pode desconfiar de alguma patologia. E isso pode fazer a coleta sanguínea normalmente. Tá, e a segunda parte da pergunta, existe diferença na coleta de exames em relação a gênero ou idade? Em relação a gênero, não tem nenhuma. A coleta é igual para todo mundo. Mas com a idade, pode mudar o tamanho da agulha ou o procedimento de punção, né, na hora da coleta, dependendo do vaso do indivíduo. Se ele é mais duro, mais maleável, aí vai mudar o tamanho da agulha. Mas só isso também. Então, a coleta, na verdade, é um procedimento padrão, né? Então, ela não muda de acordo com gênero, idade. Os valores de referência até vão mudar, né? Isso muda, isso é importante a gente frisar. Mas, realmente, a coleta é um procedimento padrão, né? Então, talvez uma adaptação mesmo, como você falou, no calibre da agulha. Sim. Legal. Vamos para a nossa sexta pergunta. É do Daniel Fernandes, que é estudante. Por que o jejum acima de 12 horas não é recomendado, Duda? Então, o jejum não é recomendado acima de 12 horas porque algumas alterações começam a acontecer no corpo, né, em alguns exames, principalmente no exame de glicemia e de triglicéridos. Porque quando você fica muito tempo sem ingerir, né, gordura ou glicose, o seu corpo começa a ativar outros mecanismos, os mecanismos de reserva. Então, tem uma alta liberação. Tipo, na glicose, quando você fica 12 horas, libera muita glicose, como se você tivesse acabado de se alimentar. Então, o resultado do exame vai dar alterado, por mais que não necessariamente ele desce. Poderia estar tudo normal, mas como teve ativação da reserva, aumentou o nível na circulação. Então, é importante a gente frisar esse do jejum. A gente falou bastante, né, no nosso programa sobre exames periódicos, e o jejum é um fator determinante. Então, o jejum prolongado, ele acaba prejudicando mesmo os exames, como a Duda explicou bem. Então, sempre acatar o jejum específico de cada exame. E existem exames que não precisam? Sim, né? Aproveitando, a gente recebeu muitas perguntas de todos os assuntos, a gente queria agradecer muito a participação e dizer que a gente está à disposição para sanar essas dúvidas. Mas voltando aqui, ainda no jejum, às vezes alguns exames não vão precisar, né, de jejum também, que foram perguntas que a gente recebeu e que a gente acabou falando no nosso talk show. Então aqui eu gostaria, na verdade, de agradecer a Gabi e a Duda, que fizeram parte do nosso projeto, agradecer todas as participantes de todos os blocos aqui, que fizeram parte desse projeto, e a gente tinha como objetivo mesmo fornecer informações a vocês, à população, prestar serviço,
para que a gente tenha maneiras mesmo de, mesmo num mundo tão conflituoso e com tantas adversidades, a gente conseguir desenvolver algumas metodologias para se obter saúde e bem-estar. Então, se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem procurar a gente no nosso Instagram e podem seguir, podem mandar as dúvidas que a gente está à disposição de todos. Muito obrigada e até a próxima!